Olá, turma. Hoje nós na nossa mais uma aula de matemática, né, nós vamos ver um resumão, certo? Sobre as quatro operações com os números inteiros: a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Nós vamos ver as regrinhas e tal de novo, novamente, bem rápido, e vamos resolver alguns problemas, certo? Já foi feito o trabalho de vocês. O trabalho vem com outros problemas, não são esses, mas vocês vão tentando resolver, vão tirando dúvidas, certo? É muito importante esse processo de resolução de problemas. Matemática não é só conteúdo, é muito mais resolução de problemas, certo? Você aprende matemática praticando. Falando sobre o nosso resumão, né, nós temos quatro operações. Nessas quatro operações existem duas regras. Uma regra para adição e subtração, outra regra para multiplicação e divisão, certo? Adição e subtração, sinais iguais a gente soma e repete o sinal. Por exemplo, mais 7, mais 8. Sinais são iguais, mais e mais. Então eu somo 7 mais 8, 15. E repito o sinal, mais. Né? Fosse menos 7, menos 8. Menos 7 mesmo, já copiei. Sinais iguais, soma e repete o sinal, certo? 7 mais 7, 14. Qual é o sinal, não é menos? O sinal não é igual? Eu repito menos, certo? Segunda regrinha, sinais diferentes. Subtrai e dá o sinal do maior, não é isso? Como assim? Mais 8, mais 7, menos 8. Opa, deixa eu só apagar aqui. Mais 7, menos 8. Sinais diferentes, subtrai. 8 menos 7, 1. Quem é o maior? É o 8 ou o 7? É o 8, né? Qual é o sinal dele? É o menos. Então, ó, coloca o sinal do maior. Subtraio e dou o sinal do maior, certo? E se fosse o contrário? Menos 7, mais 8. Só inverti o sinal. 8 menos 7, 1. Qual é o sinal do maior? O maior é o 8, o sinal dele agora é positivo, então é mais 1. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior, certo? Já na multiplicação e na divisão, nós usamos essa regrinha aqui, ó. É a tabelinha. Certo? Como é? Mais com mais. Menos com menos. Mais com menos. E menos com mais. Certo? Sinais iguais, a regra diz o quê? Ó? Sinais iguais, o resultado é positivo. Então, mais com mais é mais. E menos com menos é mais. E sinais diferentes, a regra diz o quê? Negativo. Ó. Mais com menos, menos. E menos com mais é menos. Certo? Então tá aí, gente. O resumão, a gente já viu essas regrinhas. Certo? Mas é só pra gente refletir novamente sobre elas. Certo? Agora a gente vai resolver alguns problemas, certo? Vamos lá. Um jogador ganha 3 mil reais em uma aposta e perde 3.500 em outra, certo? Se ele ganha é positivo e se ele perde é negativo, certo? O resultado final das duas apostas pode ser representado por quanto? Ora, mais 3.000, porque se ele ganha é positivo. Posteriormente, depois ele perde, certo? Então é menos 3.500. Opa, sinais diferentes. Vou voltar aqui, ó. Sinais diferentes. Subtrai e dá o sinal do maior, não é isso? Então, ó, não tem multiplicação nem divisão aqui, certo? Então é mais e menos somente. A gente olha a regrinha.
Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior, certo? 3.500 menos 3.500. Quem é o maior? Não é o 3.500? Coloco o sinal dele, ó, menos. Pronto. O resultado final das duas apostas pode ser representado por quanto? Menos R$ 500 ele ficou. Certo? Ficou devendo R$ 500 aí a alguém com que ele fez a aposta. Segunda. Durante uma experiência, a temperatura foi medida e estava marcando menos 3 graus. Certo? O professor pediu para baixar a temperatura em 5 graus. Gente, vamos fazer aqui, ó. Bem aqui é o zero, certo? Menos 1. Menos 2. Menos 3. A temperatura estava aqui. Aí ele baixou mais quanto? 5 graus, ó, certo? Então, ó, menos 4. Menos 5. Menos 6. Menos 7 e menos 8. A temperatura estava aqui, ó. Aí ele baixou mais 1, 2, 3, 4, 5 graus. Ficou menos 8 graus, certo? Na escala, a gente faz dessa forma. Mas em forma algébrica, em forma de conta, aritmética, aliás, ficaria assim, ó. Menos 3, menos 5 graus, porque ele vai baixar a temperatura, certo? Sinais iguais, a gente soma e repete o sinal, certo? 3 mais 5, 8. E repete o menos 8. Ó. Da mesma forma que eu mostrei aqui, certo? Também não tem dificuldade. Se não sei fazer a conta, faço desenhando, certo? Nesse primeiro momento, porque nós vamos aprender a fazer das duas formas. Terceira. José depositou em sua conta bancária as importâncias de 300 e 200 reais. Se ele depositou, é mais, né? Então é mais 300 e mais 200. Se ele depositou 200 e depois depositou... Se ele depositou 300 e depois depositou 200, então no final ele tem 500 reais dentro da conta, né? Até porque, segundo a nossa regrinha, sinais iguais, eu somo 300 mais 200, 500. E repito o sinal, mais 500, certo? Posteriormente, ele retirou 350 e 250, certo? Então, ó, mais 500 menos 350. Então, uma setinha aqui. Mais 500 menos 350 e menos 250. O saldo de sua conta corrente representado com números relativos é de quanto? Vamos lá. Primeiro esse aqui, ó. 500 menos 350 mais 500 menos 350. Sinais diferentes, subtraio e dou o sinal do maior. 500 menos 350 dá 150, certo? E coloco o sinal do maior, que é o 500, é o mais. Agora eu vou descer essa aqui do lado. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. 250 menos 150, 100, não é isso? O 250 não é o maior, então eu coloco o menos, que é o sinal dele. Então o saldo da conta vai ficar menos 100. Certo? Vai ficar devendo 100 reais ao banco. Certo, gente? Essa aí é a nossa terceira questão. Também não muito complicada, certo? Quem já trabalha com dinheiro, coisa do tipo, conta bancária, fica fácil de resolver. Certo? Nosso último probleminha. Qual é o sinal de um produto que tem dois números positivos? Vamos lá. Mais 1 vezes mais 1. Ora, 1 vezes 1 é 1. E mais com mais é mais. Então, qual é o sinal de um produto que tem dois números positivos? É mais.
que tem dois números negativos. Menos 1 vezes menos 1. 1 vezes 1 é 1. Menos com menos é mais, porque sinais iguais é sempre positivo. Se eles são dois números negativos, é positivo. Que tem número positivo e outro negativo? É negativo. Porque lembrando da regrinha, se os dois sinais são iguais, ou seja, dois números positivos ou dois números negativos, vai dar sempre positivo. Agora, se for diferente, um positivo e um negativo, ou um negativo e um positivo, vai dar menos. Certo, gente? Aí é só uma questãozinha sobre a nossa regrinha, certo? De multiplicação e divisão. Por hoje é só, certo? As questões são só para dar uma base para que vocês possam resolver a lista de exercícios, certo? Que eu passei e o trabalho. Até a próxima aula e muito obrigado.